Fala, Guarla, beleza? Cara, você acredita que eu tô até agora mal por causa do jogo de ontem? Dormi mal, tive pesadelo com o Alvarez perdendo. No meu sonho, o Alvarez perdia, dava uma chance dele cobrar 3 vezes o pênalti e as 3 ele errava, sabe? As 3 ele dava escorregão ou chutava pra fora e falavam pra voltar. Tipo, foi horrível, foi horrível. E aí eu tô no impasse aqui, cara. Eu tô pensando seriamente se eu continuo cobrindo a Champions League. Assim, já tava pensando que se o Real Madrid ganhasse essa, não ia ter ano que vem, ia ter só a Europa League e a Conference League, porque são competições muito mais legais, né? E com você na equipe só torna tudo melhor, mas a Champions League, cara, bateu um desânimo real. Assim, já primeiro o Liverpool eliminado e agora o Real passando para as quartas. Aí, pô, tô pensando de verdade se eu continuo já agora, sabe? Já nessa temporada, se eu continuo cobrindo, porque qual que vai ser a graça? O Real Madrid vai ganhar mais um, ele já tem 15 Champions, eles vão pra 16ª. Será que vale a pena mesmo ficar cobrindo a Champions League? Sendo que 36 times entram em campo e o Real Madrid vence no final? Tô mal de verdade, cara. Pô, não sei não. E assim, ia ser até melhor pra mim, né? Porque é uma competição a menos pra cobrir, uma competição que agora eu acho que não tem mais graça nenhuma, não tem mais. Pra mim não tem mais motivo pra ver essa competição. Tô desolado, cara. Tô desolado real, mano. E odeio que eu tô usando a palavra real o tempo todo. Tá me dando gatilho essa merda. Fala, Thiago. Cara, tu tem que cair na real e ver que o Liverpool pode ter até sido eliminado da Champions, mas na realidade ele vai vencer a Premier League. Tu tem que se contentar com isso, pelo menos, sabe? E não é porque o Real vence todos os anos a Champions, não importa o que aconteça, eles estão sempre lá na final ganhando e passando por Deus e todo mundo, que a Champions perde a graça, sabe? A gente tem que se agarrar na realidade das histórias incríveis, dos times azarões, de ver o cara lá escorregando na bola e perdendo pênalti, de ver o PSG sonhando e gastando milhões de reais no time e daí acabar sempre caindo antes de chegar na final. A gente tem que se agarrar nessas histórias e contar essas histórias que são reais. São histórias que o público quer ouvir essa realidade toda, né? Que é, assim, ó, é a realidade da Champions League, né? Porque o Real, ele vai chegar e vai ser campeão. Não adianta, a gente já sabe. Mas a gente tem que contar quem vai ser o vice, como que essa história aconteceu, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu te entendo, assim, dessa angústia que tu tá achando que tá tudo sempre a mesma história. Mas, cara, o futebol não é feito só do campeão. O futebol é feito dos perdedores também. E o Liverpool é um perdedor. E, Thiago, tinha uma coisa pra te contar. Tu lembra quando o sorvete do McDonald's era apenas R$1? 10.000 graus, valeu que tá fechadão, café pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões, desta vez para falar das oitavas da Champions League. E como vocês podem ver pelo tom da minha voz, eu estou profundamente triste. Quem me conhece sabe bem o porquê, mas o show tem que continuar e a gente tem 8 confrontos, 16 jogos para se comentar, assim que bora, sem perder mais nenhum tempo pro episódio de hoje. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Oitavas de final. As oitavas foram marcadas pela queda precoce do melhor time do mundo da competição. Sim, senhoras e senhores, eu estou falando do meu Liverpool.
Foi com muito custo que eu escrevi esse roteiro aqui, porque desde a eliminação eu tenho chorado copiosamente. Já passei por 4 dos 5 estágios do luto, já fiquei em negação, sem entender nada, só olhando pra parede com um olhar vago, já fiquei puto, já tentei aceitar que o melhor agora é focar na Premier League e por último, como eu já comentei, eu chorei copiosamente. Só falta o último estágio, a aceitação, mas eu não sei se um dia ela virá não. De qualquer forma, eu não recebo para produzir os episódios daqui de Boletim dos Campeões, então bora comentar logo essa bagaça aí. What's going on? Clube Bruges versus Aston Villa. E o primeiro confronto que a gente vai comentar hoje é entre Clube Bruges e Aston Villa. Na ida no Ian Brede Station, os ingleses foram quem começaram na frente. Aos 3 minutos, com Bailey completando de canhota dentro da grande área um belo cabeceio do zagueirão Tyrone Mings. Mas as bruxas não demoraram muito e já empataram os 12 minutos com The Cooper. Depois disso, o jogo se manteve bem equilibrado e tudo levava a crer que o jogo terminaria com um empate. Se não fosse pelo zagueirão belga Brandon Michel, que foi tentar afastar um cruzamento de carrinho dentro da área e acabou empurrando contra o próprio patrimônio. Toda a confiança das bruxas foi por água abaixo e só piorou quando o árbitro assinalou pênalti a favor do Aston Villa, muito bem convertido por Marco Asensio. Sim, o ex-jogador espanhol do Real Madrid, que estava no PSG, foi pro Villa e está tendo um ótimo começo de temporada. Aliás, o Marcus Rashford, o inglês que era do United, também foi para Birmingham. E falando em Birmingham, na volta no Villa Park com a vantagem no placar, o Aston Villa jogou lindo, leve e solto. Para piorar a situação pro lado do Bruges, eles tiveram um homem expulso aos 17 minutos. Mas mesmo com a vantagem no placar, jogando em casa e com um homem a mais, os gols do Villa só foram sair na segunda etapa, com Marco Asensio dobletando aos 50 minutos e aos 61, e no meio disso o lateral holandês Ian Maatsen deixando dele também aos 57 minutos. Assim, mais do que nunca, Aston Villa se classificando para as quartas para pegar o Paris Saint-Germain. PSV Eindhoven versus Arsenal. E indo agora para o Philips Stadium, tivemos um verdadeiro atropelo aplicado pelos Coringas de Arteta, com Arsenal metendo um impactante 7-1 para cima dos holandeses do PSV Eindhoven. E eu poderia ficar aqui descrevendo gol a gol, lance a lance, mas em vez disso eu prefiro tocar um áudio enviado pelo Guarla, nosso querido roteirista e comentarista aqui da Rádio Oslo, que participa sempre dos episódios de Boletim dos Campeões de UEFA Europa League e Conference League, mas eu gosto tanto dele que não só vai tocar um áudio dele, né, tocou na abertura, como também agora aqui. E assim, pra quem não sabe, o nosso querido Guarla é um Gunner, é um torcedor do Arsenal, e ele, bem que precisava desabafar, falar umas verdades aí pra vocês que só sabem desmerecer esse time que é gigante. Eu não tô sendo irônico, eu tô falando sério. O Arsenal é gigante, vocês param de encher a porra do saco, vai arrumar outra coisa pra fazer, puta que pariu. A pedido do Thiago, eu tô aparecendo aqui pra falar de um momento histórico, de uma partida épica, de um jogo que trouxe lembranças ruins para nós brasileiros. Estou aqui pra falar do baile que o Arsenal deu pra cima do PSV, um sonoro 7-1. Porém, antes da partida, muita gente estava desacreditada na equipe londrina, porque o time tá cheio de jogadores lesionados, incluindo a estrela da equipe, o Saka, e os 2 atacantes, Gabriel Jesus e Kai Havertz. Ambos vinham sendo alvos de críticas, muito exageradas ao meu ver, porque eles estavam entregando bons desempenhos antes das lesões que os tiraram da temporada. As críticas vinham há algum tempo, com muitos torcedores e muitos haters do clube, dizendo que falta um homem de área matador nesse Arsenal. Na última janela de transferência em janeiro, se esperava que o clube iria trazer alguém, mas ninguém veio. Além disso, o clube virou piada recentemente, porque dispensou alguns atacantes reservas e da base,
e esses atacantes vêm demonstrando bom desempenho em seus outros clubes, como é o caso do Mika Biereth, do Mônaco. Dentro desse contexto e com o título do campeonato inglês estando quase perdido, os Gunners chegaram para o jogo contra o PSV muito pressionados, mas o Arteta demonstrou que não precisa de um atacante para fazer o time virar uma máquina de gols. Foram 7 gols, vindo de 6 jogadores diferentes. Teve gol oportunista, gol com muita classe, enfim, o time mostrou seu talento de forma primorosa. Um destaque foi o segundo gol, que sai dos pés de Lewis Skelly para os do Nwaneri, e daí para o fundo do gol. Esses dois guris treinam juntos na base do Arsenal já faz 10 anos, e agora, ainda muito novos, estão se mostrando super importantes e ganhando espaço no time principal. Outra crítica ridícula que circula por aí é que o time depende muito dos gols de escanteio, mas no 7-1 não teve nenhum gol assim. O clube mostra mais uma vez que não depende da bola parada, não depende dos jogadores que estão fora por causa de lesão. E o pessoal continua depreciando o time, procurando algo ruim pra falar dele. E vão falar o que agora? Que o time faz gol demais? Eu, como torcedor, digo, este Arsenal pode não ganhar títulos, mas ele reacendeu a chama em muitos torcedores, e essa equipe talentosa, jovem e super unida vai ser lembrada por mim pra sempre. Esse 7-1 foi pra lavar nossa alma e trazer mais esperança. E com resultado mais do que garantido no jogo da volta no Emirates Stadium, o Arsenal entrou com um time misto e também com alguns improvisos. Mas tudo bem, tá valendo também, depois do resultado na ida, dava até pra colocar o Davi Raya, sei lá, jogando no meio campo, ele que é bom com os pés, ali só armando jogadas. E no fim, o resultado deu um empate em 2-2. Os ingleses começaram os serviços logo cedo, com o ucraniano Alexander Zinchenko finalizando magistralmente de média distância e vencendo o goleirão argentino Walter Benítez. Daí foi a vez do PSV Eindhoven empatar, com jogada de contra-ataque dos holandeses, em que o croata Ivan Perisic recebe na entrada da área e como a bola veio quase que nas costas do croata, ele usou de toda a sua técnica para, parado, meter no teto da rede, ou assim lembro eu. Mas os Gunners não quiseram deixar barato e aos 37 minutos o inglês traíra porque já foi do Liverpool, depois foi pro Manchester City, tava até outro dia no Chelsea e agora foi pro Arsenal. Raheem Sterling cruzou pra área e o também inglês, esse sim bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso Declan Rice completou de cabeça. Mas lá foram os holandeses empatar o jogo de novo, desta vez com o atacante holandês Kouraib Driouech aos 70 minutos. Final de placar agregado 9-3, o Arsenal avança rumo às quartas para pegar o Real Madrid. Borussia Dortmund versus Lille. Mas vamos agora até a Renânia do Norte-Westfália para comentar o jogo de ida entre Borussia Dortmund e Lille, que terminou empatado. Karim Adeyemi abriu o placar para os alemães aos 22 minutos e o islandês Hakon Arnar Haraldsson empatou para os franceses. E foi isso o jogo, gente. Tinha outros jogos maiores acontecendo no mesmo horário e meio que ninguém acabou dando muita bola para esse confronto aqui. Já pro jogo da volta no Stade Pierre-Maury em Villeneuve-d'Ascq, o Lille começou na frente já aos 5 minutos após o canadense Jonathan David empurrar pro gol, a bola desviar e passar por entre as pernas do goleirão suíço Gregor Kobel, que estava agachado como quem vai encaixar a bola, mas acabou frangando bizonhamente. Daí o juizão, querendo emular o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo pelo Paulistão, marcou um pênalti inexistente a favor do Borussia, que foi vergonhamente endossado pelo VAR. E o alemão Henrican, ou Eretchan, ou foda-se, converteu aos 54 minutos. Daí, depois de uma roubalheira safada dessas, os alemães vieram com mais ímpeto, mais motivados, criaram boas chances, até o alemão Maximilian Bayer ou whatever finalizar com maestria para vencer o goleirão francês Lucas Chevalier e garantir o BVB nas quartas, agora para enfrentar o Barça.
Real Madrid versus Atlético de Madrid. E para fechar esse bloco, iremos falar agora do Derby de Madrid, um dos jogos mais esperados dessa oitava, que prometia muito e entregou. Na ida no estádio Santiago Bernabéu, melhor para os merengues, que abriram o placar com bela jogada individual de Rodríguez. O argentino Julián Álvarez empatou para os colchoneiros aos 32 minutos com uma belíssima bola colocada de fora da área, uma verdadeira pintura. Só que o Real Madrid não deixou se impressionar não, porque Brahim Dias virou para os blancos aos 55 minutos com mais uma jogada individual, dessa vez não tão bela assim. E no jogo da volta, o inacreditável aconteceu. Real Madrid eliminado. E a nação osvaldo-lopense respira feliz. Afinal, o bem venceu. Isso é o que eu tinha escrito aqui no roteiro antes do jogo da volta rolar, e Deus, como eu queria que tivesse sido verdade. Mas não tem jeito, meu Real Madrid é gigante demais. A camisa dos caras é tão pesada que entorta varal. E os merengues até tomaram um susto quando aos 30 segundos de jogo, sim, 30 segundos de jogo, o inglês Conor Gallagher recebeu uma bola dentro da pequena área e empurrou pro gol, vencendo o goleiro belga gigante maldito Thibaut Courtois. Aí acendeu uma chama de esperança dentro de mim, quer dizer, dos colchoneiros, mas a esperança foi se tornando desespero quando, minuto após minuto, o Real Madrid vinha pra cima e o Atlético apostava em contra-ataques, mas nenhum dos dois times alterava o placar. Foi quando aos 70 minutos o juizão apontou pra marca da Cal um pênalti a favor do Real Madrid. Vini Júnior foi pra cobrança, mas acabou desperdiçando, isolando fodamente. Continua sendo craque, continuo te amando, Vini, acontece com todo mundo, não tem problema, no final das contas ninguém vai lembrar disso, vai lembrar do outro lá que tropeçou, tá certo? Enfim, fomos então pra prorrogação, que se seguiu para os pênaltis. O francês Kylian Mbappé converteu para os merengues e o norueguês Alexander Sørloth empatou para os colchoneiros. O inglês Jude Bellingham também converteu o seu e Julián Álvarez teria deixado tudo igual para o Atlético, mas escorregou na hora de bater, a bola ainda assim foi acertar o teto da rede, mas na revisão do VAR foi constatado que houve 2 toques e o pênalti foi anulado. Sim, não teve nem chance para bater uma segunda vez, tropeçou, bateu 2 vezes, teve 2 toques, é mais, né? Anulou, já era, sem choro, tá? Quer chorar, manda áudio, igual eu fiz no começo desse programa. Mas bom, o uruguaio Fede Valverde converteu, o argentino Ángel Correa também, o espanhol Lucas Vázquez perdeu, assim como o Marcos Llorente. E o alemão Antonio Rüdiger venceu o Oblak e pôs o Real Madrid nas quartas, agora para enfrentar o Arsenal. SL Benfica versus Barcelona. E se tem um time que está jogando um absurdo essa temporada, é o Barcelona. Eles foram até o Estádio da Luz, em Lisboa, para enfrentar o Benfica e ganharam por 1-0 em um cenário nada favorável. Isso porque o zagueirão Pau Cubarsí foi expulso aos 22 minutos ao impedir uma chance clara e manifesta de gol em que ele era o último homem. Ou assim entendi eu, porque eu tava editando aqui o vídeo do Eurofute e tava assistindo a TV mutada, porque aquele pessoal do Mosaico fala cada merda aqui só por Deus, né? Achar que o Everton é melhor que o Alisson não dá, gente. Me desculpa, mas não dá. De qualquer forma, mesmo com um homem a mais, o Benfica não se aproveitou da vantagem numérica e viu aos 61 minutos Rafinha roubar uma bola na saída de jogo e contra 2 finalizar da meia-lua uma bola rasteira sem chances pro goleirão Trubin. Já no jogo da volta, no estádio Olympique Luiz Companys, não querendo abusar da sorte, afinal a vantagem era mínima, o Barça foi pra cima das águias e abriu o placar aos 11 minutos, após Lamine Yamal fazer belíssima jogada individual e mandar um passe açucarado pro
pro Rafinha completar no segundo pau. Quem tá falando que o Lamine queria chutar pro gol e acabou errando o chute e o Rafinha se aproveitou é hater, tá? Vocês vão catar coquinho. Só que os culés tomaram um susto porque no lance seguinte, escanteio a favor pro Benfica e os encarnados empataram com Otamendi completando de cabeça. Só que o Barça, diferente do Liverpool, sabe manter a vantagem em casa e Lamine Yamal meteu-lhe um tirambaço de fora da área aos 27 minutos para manter a tranquilidade e o Barça rumo às quartas. Daí, como se não bastasse, o Rafinha meteu mais um gol, dessa vez aos 42 minutos. O juizão bem que tentou anular, alegando impedimento, mas Rafinha estava impedido, era nada, foi pro abraço e Barça foi o primeiro time classificado para as quartas. Pô, deve ser muito legal ter um time que joga oitava, sabe? Sim, joga oitavas de final e ainda ganha na volta também, ou empata, ou que seja, enfim, garante a classificação para as quartas. Deve ser muito bacana, né? Quando seu time faz isso, quando seu time tá lá, nas quartas, jogando. Paris Saint-Germain, Liverpool. E falando em time que se classifica para as quartas, quem não se classificou foi o Liverpool. Mas eu já tô me adiantando aqui. A raiva é tanta que eu tô saindo do personagem. Enfim, na ida, o Paris Saint-Germain recebeu o Liverpool no Parc des Princes e aplicou um dos maiores amassos jamais registrados. Para vocês terem noção, os franceses tiveram 65% de posse de bola, contra 35% dos ingleses. No número de finalizações, os dados só pioram, só se agravam. 28 chutes do PSG contra 2, isso mesmo, um dígito, 2 do Liverpool. O Paris acertou o alvo 9 vezes e o herói da noite foi Alisson Becker, que fez 9 defesas, isso mesmo, nenhuma dessas bolas entrou. Baixou o próprio Thibaut Courtois no Alisson, cara, foi um negócio absurdo, ele estava simplesmente intransponível. E é também dos pés do Alisson que se origina o lance do gol do Liverpool, porque ele encontra o Darwin Núñez perto da grande área, que invade e ajeita para o Harvey Elliott, que tinha acabado de entrar. O primeiro toque na bola do Elliott foi a finalização que ele meteu para o gol do PSG, que sobrepôs, que venceu o Donnarumma. Se o Alisson tava catando tudo, o Donnarumma arranjou nada. E eu caí na besteira de desmerecer esse narigudo maldito. Só é incrível como só tem narigudo maldito dando trabalho pro Liverpool, né? Porque no jogo da volta, em Anfield Road, eu estava confiante de que o Liverpool ia dar uma de Barcelona, se aproveitar da vantagem, tanto da vitória na ida, como do fator casa, e ir pra cima, pra já meter uns 2 gols e ficar suave. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tá certo que eles foram pra cima, teve uma chance ótima do Salah, que acabou sendo bloqueada pelo Nuno Mendes. Nuno Mendes, inclusive, que anulou, tá? O lateral português simplesmente anulou o Salah nessa partida. Mas quem acabou abrindo o placar foi justamente os franceses, que numa jogada de contra-ataque deixaram o Ousmane Dembélé em condições de bater pro gol, mas o Alisson já tinha interceptado, já estava inteiro na bola. Só que aí, o nosso queridão francesão, zagueirão francês, Ibrahima Konaté, procurando emoção, caçador de emoções, como já diria o narrador, tava querendo mostrar serviço, acabou se desentendendo com o Alisson, os dois perderam a bola, quem achou a bola foi o Ousmane Dembélé, que empurrou pro gol vazio e garantiu um empate no agregado. Cara, o que vem a seguir são só borrões na minha cabeça, eu juro pra vocês, eu só tenho vislumbres do que foi o restante da partida e, de modo geral, essa rodada como um todo. Eu tenho certeza que algum lance aqui que eu descrevi, que eu resumi, deve estar errado, em vez de 2 jogadores eram 3, em vez de fulano que finalizou foi outro, me desculpem, tá? Eu tô passando, como eu disse, né? Tô passando aqui pelos estágios do luto, tá complicado. Mas o que eu sei é que o PSG começou a dominar boa parte das ações, com o Alisson fazendo mais algumas belas defesas. O Liverpool mesmo só foi entrar de novo no jogo no segundo tempo, criou aqui alguma chance aqui, outra ali, mas nada de conseguir empatar. A gente foi pra prorrogação, o pesadelo se manteve e nos pênaltis deu melhor pro PSG, com Donnarumma, que eu tinha desdenhado, né, catando 2 pênaltis, e os jogadores do PSG convertendo todas as suas cobranças. Os franceses começaram batendo com o Vitinha, depois na sequência o português também português Gonçalo Ramos, aí veio o Dembélé, depois o Désiré Doué, nossa, é um trava-língua o nome dos caras, Désiré Doué. Já do lado do Liverpool, só o Salah conseguiu converter, bateu magistralmente mais um belo pênalti, tá? Cobrança de pênalti também exige craque, né? Também tem belas cobranças de pênalti, enfim, eu tô tentando disfarçar o desânimo, o desapontamento com esse time, porque o Salah não jogou nada, ida e volta,
né? O time, no geral, não rendeu muito, mas pelo menos a cobrança dele foi bonita. É o que resta pra mim. Mas assim, cara, a gente colocou Darwin Núñez e Curtis Jones pra bater na sequência e os dois perderam. É triste, sabe? É realmente, a cobrança dos dois foi muito ruim. O Courtois, tava parecendo o Courtois, né? O Donnarumma. Tem nada a ver com isso, catou bem lá. Ele também fez algumas belas defesas no jogo, né? Inclusive ganhou o troféu de Man of the Match aí. Parabéns pra esse italiano que eu não dava nada, que teve um começo bom no Milan, mas desde que foi pro PSG tem oscilado. Mas ontem era pra oscilar e ele não oscilou, foi foda. É isso, foda. Feyenoord versus Internazionale. E se o Feyenoord tinha se saído melhor contra o Milan, o mesmo não aconteceu contra a Internazionale. Já no jogo da ida, no estádio Feyenoord, o De Kuip, ou como eu gosto de falar, banheirão, os holandeses viram os italianos aplicarem 2-0. O francês Marcus Thuram estreou o marcador aos 38 minutos e Lautaro Martinez ampliou aos 50. E o prejuízo poderia ter sido ainda pior para os holandeses, sorte deles, ou não, que o meio-campista polonês Piotr Zielinski desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 65 minutos. Quem não sabe, né, que Zielinski é meio-campista da Internazionale. Ele era do Napoli e foi para a Internazionale. Na volta no estádio San Siro, em Milão, a Inter também é desses times que sabem aproveitar a vantagem no jogo da ida ao jogar o jogo da volta em casa, e já aos 8 minutos, o mesmo Marcus Thuram fez um belíssimo golaço para aumentar a vantagem. Aos 42 minutos, o juizão apontou para a marca da Cal, um pênalti a favor para os holandeses, e o meio-campista Jakub Moder, diferente do conterrâneo polonês, converteu, diminuindo para o time de Roterdão. Eles ainda precisavam fazer mais 2 para levar para a prorrogação, mas a esperança é a última que morre. Nesse caso, essa esperança aí também morreu, porque a gente teve um pênalti a favor da Inter aos 51 minutos e o turco Hakan Çalhanoğlu converteu, dando pontos finais à súmula, 2-1 e 4-1 no agregado. Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen. E pra gente fechar os confrontos, a gente teve Bayern de Munique enfrentando o Bayer Leverkusen. Eu até brinquei que fazia tempo que esse Bayern não ganhava dos Leões de Leverkusen, mas pra calar a minha boca, os bávaros venceram os 2 jogos do confronto. Na ida, aplicaram 3-0, com Harry Kane abrindo o placar de cabeça aos 9 minutos. Jamal Musiala ampliou aos 54 e pra piorar a situação pro Bayer Leverkusen, o defensor francês Nordi Mukiele foi expulso aos 62. Daí aos 75 a gente teve um pênalti assinalado a favor do Bayern, que Harry Kane não perdoou. E no jogo da volta na Bayer Arena, em Leverkusen, Harry Kane, querendo encostar no Rafinha como artilheiro da competição, fez mais um gol, desta vez aos 52 minutos. Só atualizando aqui a lista de artilheiros, o Rafinha chegou a 11 gols, é o líder dessa tabela de artilheiros, enquanto que o Harry Kane está empatado junto com o Serhug e Rassi, os dois cada um tem 10 gols. Aliás, é do pé do inglês que sai o passe pro segundo gol do Bayern. Ele dá um passe nojento de tanto açúcar pro lateral Alphonso Davies, que pega de primeira e garante mais do que nunca o Bayern nas quartas para enfrentar a Internazionale. Palpites. Mas vamos agora para os nossos palpites. Primeiro passando o gabarito das oitavas, onde a gente teve Thiagão aqui, eu mesmo fazendo 60 pontos, enquanto que o Guarla fez 40. E o Guarla, a gente errou o resultado de PSG e Liverpool, a gente apostou no Liverpool. Entre Clube Bruges e Aston Villa eu apostei nos ingleses e o Guarla apostou no Bruges. Entre Real Madrid e Atlético de Madrid, os dois aqui caímos feito patos, a gente tinha apostado no Atlético. Entre Arsenal e PSV Eindhoven, os dois apostamos no Arsenal. Entre Benfica e Barcelona, eu apostei no Barça, me dei bem. O Guarla, por algum motivo, quis apostar nos portugueses, se deu mal. Entre Lille e BVB, nós dois apostamos no BVB, o Borussia Dortmund, o time do norte da... como que é? Renânia do Norte Westfália? Alguma coisa assim, já esqueci o nome da região, que eu sempre confundo, eu sempre troco, foda-se. Entre Bayer Leverkusen e Bayern, nós dois apostamos no Bayern. E entre Internazionale e Feyenoord,
nós dois apostamos nos italianos. E os nossos palpites para as quartas são o seguinte, só passando aqui o chaveamento para vocês, que como sempre é muito confuso, ficou Arsenal e Real Madrid, relembrando para vocês, né? Paris Saint-Germain e Aston Villa, Barcelona e Borussia Dortmund e Bayern de Munique e Internazionale. Lembrando que quem passar de Arsenal e Real Madrid enfrenta quem passar de Paris Saint-Germain e Aston Villa, e o mesmo se aplica para quem passar de Barcelona e Borussia Dortmund, pega quem passar de Bayern de Munique e Internazionale. Assim que talvez a gente tenha um Der Classic aí nas semis, ou um El Clássico na final. Pois bem, entre Arsenal e Real Madrid, eu apostei no Real Madrid, enquanto que o Guarla apostou no Arsenal. Eu gosto muito do Arsenal, não quero desmerecer, só apostei no Real Madrid porque, primeiro, eu tô torcendo pra eles, mentira, e segundo, porque o Real Madrid decide em casa. Entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, nós dois apostamos no PSG, até porque o PSG ele não decide em casa, o Aston Villa que decide, né? Mas eu acho que o PSG tem um pouquinho mais de couro, tem um pouquinho mais de calda aí. Acho que, eles eliminaram o Liverpool, né? Acho que isso é um baita feito. O Aston Villa, por mais que tenha Champions e o PSG não, o time em si é um pouco imaturo com competições europeias, né? Foram eliminados temporada passada para o Olympiacos. Não querendo desmerecer o Olympiacos, mas, né? Entre Barcelona e Borussia Dortmund, nós dois apostamos no Barça. E entre Bayern de Munique e Internazionale, eu apostei na Inter, enquanto que o Guarla aposta no Bayern. De qualquer forma, vai ser jogão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. É isso. Eu, mesmo de luto, mesmo muito triste que meu time foi eliminado, e mesmo vendo que esse Real Madrid vai ganhar mais uma Champions, estou aqui fazendo essa cobertura, assim que eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, das vinhetas e de tudo mais, dos meus comentários ácidos, das minhas brincadeiras, da nossa edição. E bom, fica aqui então o apelo para que vocês nos sigam pelas redes sociais, elas vão estar linkadas aí na descrição deste episódio. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, não esqueça de dar like, se você não é inscrito ainda, se inscreva, e se você está ouvindo pelo Spotify, dá um pulo lá no YouTube para fazer tudo isso que eu te falei, além de também, é claro, compartilhar o episódio, espalhe a palavra da Rádio Oslo para mais gente. E, acima de tudo, não esquece do Lurk, deixa tocando aí de fundo no teu dispositivo móvel, na sua TV ou no seu computador, onde mais você estiver ouvindo a gente. De qualquer forma, é isso. Muitíssimo obrigado. Eu fui Thiago, o vulgo James, o seu host de luto, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Vem pra bola, no pé direito, Darwin Núñez, Donnarumma! No, God! No, God, please, no! 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 No!